Fique agora com o programa Mundo Business. BM Vitória, sua concessionária BMW no Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo! Seja bem-vindo ao programa Mundo Business deste domingo. O programa de hoje está repleto de inovação e inspiração para você. Veja os destaques. No programa de hoje eu visito o Hub FUCAP, o hub de inovação da FUCAP Business School, a maior escola de negócios aqui do Espírito Santo, que tem como propósito a fusão da academia com o mercado. Os alunos vão trabalhar na prática em projetos inovadores dentro da sala de aula, mudando o modelo de educação tradicional de carteira atrás de carteira. Vocês vão ver também o Hub Base 27, espaço de inovação na construção civil e na engenharia. No quadro Agrobusiness, Stephanie Sampaio conversa com Rodrigo Farina, CEO da Brota Company, startup de hortas inteligentes residenciais. Agora você pode plantar dentro de casa com as facilidades da tecnologia. Aqui no estúdio hoje eu recebo o empresário Sérgio Tristão, um dos maiores empresários do mercado de café no Espírito Santo. E para começar, já te atualizando do que foi destaque nessa semana, acompanhe nosso giro de notícias. E olha, uma notícia exclusiva que acaba de chegar para Mundo Business é que o empresário capixaba Marcos Boaz convidou seu amigo Tiaguinho, cantor, para ser o novo head de comunicação e marketing do Gin Capixaba Dry Cat. A microdestilaria urbana Dry Cat foi fundada em um terraço no bairro de Vila Capixaba, em Cariacica, por Luiz Flávio Zanon e Ari Oliveira. E é reconhecida internacionalmente por ter sido premiada na London Dry Spirits, uma das maiores competições de gin do mundo. Boaz disse que a ideia com a vinda de Tiaguinho como diretor da marca Capixaba é, abre aspas, a realização de um sonho antigo que tínhamos eu e o Tiago de investirmos juntos em uma empresa de bebidas. E aí surgiu a oportunidade perfeita com a Dry Cat de levar um produto capixaba premiado mundialmente para todo o Brasil. Fecha aspas. Agora uma notícia em primeira mão para vocês. O Folha Business fechou uma parceria com o podcast Diga Aí. Você vai poder acompanhar agora todas as semanas lá no Spotify e também aos domingos na coluna Mundo Business no jornal Folha Vitória, o que pensam os empresários capixabas, seus gostos, opiniões e expressões. Acompanhe o primeiro episódio com o empresário Café Lindenberg. A cantora Anitta foi escolhida para compor o conselho do Nubank, uma das maiores fintechs do Brasil, avaliada em 25 bilhões de dólares, agora recentemente quando recebeu um aporte de 500 milhões de dólares do mega investidor americano Warren Buffett. Os advogados consultados por Mundo Business acreditam não se tratar só de uma jogada de marketing, porque a participação de uma pessoa no conselho de uma empresa possui várias responsabilidades e obrigações. Essas e outras notícias você tem acesso diariamente no Folha Business, lá no jornal folhavitória.com.br e também no Instagram, @folhabusiness e no meu Instagram pessoal, @ricardofrizeira. Acompanhe a gente nas redes sociais. Se compararmos nossos meios de transporte e comunicação de hoje com os de 100 anos atrás, é perceptível como a humanidade evoluiu com novas tecnologias. Por outro lado, quando olhamos para as salas de aula, nem todos os centros de ensino acompanharam essa evolução. Com a transformação digital e a nova forma de aprender e trabalhar, o modelo carteira atrás de carteira já não é mais suficiente para que os alunos se adequem à realidade do dia a dia do mercado. Uma das evidências disso é que o número de vagas de empregos voltados para a tecnologia cresceram mais de 3 vezes no Brasil apenas no ano de 2020, um ano de crise. Hoje vamos entender o que as instituições de ensino superior estão fazendo para se reinventar e aproximar os estudantes do mercado, inserindo-os no contexto da prática da inovação. Para isso, vamos conversar com as lideranças Aridelmo Teixeira, fundador da FUCAP, Valcemiro Nossa, presidente da FUCAP, e Paulo Vitor Novaes, coordenador do Hub FUCAP, em visita à sede da FUCAP Business School em Vitória.
Então a gente sabe que o cenário da educação tem mudado no Brasil e no mundo, em especial nesse momento de transformação digital, que ocasionado pela pandemia, né, a gente precisou se digitalizar. Como é que você enxerga essa evolução da educação? Bom, o primeiro passo foi efetivamente a educação ter aberto espaço para a tecnologia entrar na sala de aula. Apesar da tecnologia estar disponível há bastante tempo, dentro da academia tinha uma certa resistência, tanto por parte dos alunos, como professores, como a academia como um todo. E essa foi uma grande oportunidade, todo mundo viu que ela consegue adicionar valor e melhorar a qualidade do aprendizado. Bacana. E quando a gente olha em especial para as faculdades de negócios, né, de administração, economia, contabilidade, como é o caso, por exemplo, da FUCAP, como é que você enxerga que essa transformação veio aqui até esse ambiente de faculdade de negócios? As faculdades de negócio até então, por falta de tecnologia, elas tinham que ficar abstraindo, tentando montar ambientes que simulassem ambientes de trabalho. E com essa tecnologia vindo para a sala de aula, isso permitiu o quê? Uma fusão. Então, dentro da sala de aula tem a prática e a teoria acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, deixamos o laboratório, o fake, e estamos passando o quê? A oportunidade de aproveitar a realidade das empresas no dia a dia, o aluno aprendendo junto com a emoção do empreendedor e desenvolver o negócio. Sim. E a FUCAP tem sido uma das pioneiras a nível Brasil nesse movimento de trazer as empresas para dentro do ecossistema da faculdade, né? Como é que surgiu essa ideia de criar um hub? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi transformar a grade curricular no organograma curricular. O saber da área de negócio está distribuído entre o fazer das empresas no seu dia a dia. Então, o aluno nada mais que vai ficar acompanhando uma empresa e toda hora que o problema surgir, eles serão chamados junto com os professores para serem os consultores daquela empresa. Então, tem um sênior, um professor, um doutorando ou um mestrando acompanhando, dependendo da complexidade, mas ele vai estar ao mesmo tempo que recebendo uma carga teórica, vendo aquela carga teórica exposta com a prática e aquela prática tem resultado. Então, se ele tomar a prática errada, ele vai ver o resultado errado. Se ele der o conselho errado, o empreendedor vai assim, isso não está certo. Não é mais o professor avaliando se ele aprendeu ou não aprendeu. Ele capturou, fez a leitura do sistema, propôs solução e quem vai avaliar se é válido ou não é o empreendedor. Então, avaliação no mundo real junto com a academia. Alcemir, em meio a essa fusão da academia com o mercado, a FUCAP leva aos alunos uma experiência de vida real, né? Como é que esse modelo se diferencia do modelo teórico e como que ele leva vantagem competitiva aos alunos da instituição? Quando a gente olha para o mercado hoje, esse mercado ele é bastante competitivo, né, e ele demanda algo mais, ou seja, o aluno, né, quando formado, que ele chega ao mercado, o ideal é que ele esteja mais pronto para esse desafio todo que tem hoje. Então, nós aqui começamos a olhar exatamente essa problemática, quer dizer, como fazer isso acontecer de verdade. E aí foi o momento que a gente falou, não, vamos trazer o mercado para dentro da sala de aula. E aí tiveram várias ações, né, desenvolvidas por nós aqui, exatamente para fazer isso acontecer. Uma delas é o próprio Hub, né, que nós constituímos aqui um hub de inovação um pouco diferente do que tem no mercado, porque esse aqui é muito mais um grande laboratório para que os alunos possam, dentro desse ambiente, né, aprender fazendo, né, com os vários players que tem aí das startups, enfim. Mas não só isso, né, nós também evoluímos na parte depois, além da graduação, né, na pós-graduação, nos mestrados, doutorados. Quando a gente olha do ponto de vista de empregabilidade, Valcemiro, seja para o graduando, o aluno mais novo, ou para o pós-graduando, o mestrando, o aluno já mais experiente, qual o impacto prático que ele tem quando ele chega no mercado com esse currículo? Então, eu acho que esse fato, né, dele já estar automaticamente lidando com o mercado aqui dentro da sala de aula, acho que dá para ele uma visão muito ampla de como isso acontece na vida real. E é isso que as empresas querem, né? Isso que o tipo de profissional que o mercado deseja é esse que já sabe dos detalhes, né? Já tem uma forma, né, de raciocinar, uma metodologia de solução de problemas. E você só consegue adquirir essa fórmula, né, de solução de problemas, essa metodologia, seja por meio da própria pesquisa, que te leva um pouco a isso, mas quando essa pesquisa ela é muito voltada diretamente a um ambiente real, bom, aí é no ponto, né, que esse aluno vai trabalhar exatamente uma realidade. E é isso que o mercado espera.
Faculdades como a FUCAP, por exemplo, lançaram mão de um hub de inovação, onde conecta os alunos com a realidade de startups de tecnologia e também de um laboratório de finanças, com a ideia de conectar os alunos com a realidade do dia a dia do mercado financeiro, simulando um fundo de investimentos. Agora, Paulo, a gente está aqui dentro do Hub FUCAP, que é esse espaço onde as startups ficam, né, para dar cabo a esse trabalho de vocês. Quero que você fale para o nosso telespectador o que exatamente o Hub FUCAP faz. Primeiro, a gente precisa entender o que um hub faz. Um ambiente de inovação, tradicionalmente, ele entrega conteúdo, ele entrega o que a gente chama de valor para um empreendimento, para uma startup. Agora, o que o Hub FUCAP faz? Além disso, ou seja, além de um ciclo de palestras, de mentoria, né, dessa agregação de valor, a gente tem usado uma abordagem chamada de Challenge-Based Learning. Challenge-Based Learning, que basicamente, em bom português, é uma metodologia de aprendizado com base em desafios, é isso? Exatamente. Qual que é a ideia, então? Um empreendimento, né, como a gente tem aqui vários, ele gera uma demanda, né, uma dor que ele tem é transformada numa demanda, essa demanda é transformada num desafio, que vira uma espécie de hackathon, que é um termo mais comum lá nas áreas mais técnicas, né? Agora, Paulo, hoje aqui no Hub FUCAP, quantas startups já estão instaladas, já estão funcionando aqui no espaço? Bom, então, a gente está dando os primeiros passos, a gente está esquentando os motores, né? E até o fim do ano a gente deve atingir nossa capacidade, que é de 20 startups, certo? Esse que é o nosso objetivo, a gente está planejado para isso. Muito embora esse ambiente de pandemia mostrou para a gente que o físico, ele não limita tanto, né? Porque a gente consegue ter pessoas aqui sem estar fisicamente aqui e agregar valor, né, no ambiente híbrido como a gente faz até mesmo com os alunos. Bacana. Agora, para quem nos assiste agora, tem uma empresa e quer fazer parte do Hub FUCAP, qual o caminho que ele deve seguir? Pode me procurar, certo? Pode mandar um e-mail, pode me procurar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter, qualquer um desses e marcar um encontro aqui que eu faço esse tour, tenho feito bastante isso, explico exatamente qual que é a nossa metodologia, qual que é a proposta do Hub, certo? Com esse foco no aluno, que isso que é muito bacana, esse que é um pouco do nosso diferencial. E apresentando essa metodologia e dando o ok, ou seja, a parte, o investidor gostando, comprando a ideia, ele vai agendar um pitch, pode deixar comigo, pode marcar que eu dou continuidade a esse processo. Paulo, agora lá em cima a gente estava no Hub FUCAP, que é o espaço que conecta os alunos com os empreendedores, com o mercado das startups, da tecnologia. Agora a gente vem aqui para o FUCAP Finance Lab Mais Valor, que é um laboratório de finanças, né, que tem como objetivo conectar os alunos ao mercado financeiro. Como é que esse espaço aqui que a gente está pode ajudar esse novo conceito de modernização da FUCAP? Então, Ricardo, bom, aqui a gente está num ambiente muito bacana, super inovador, que é o FUCAP Finance Lab Mais Valor, né? Que é uma collab que a gente tem com a Valor Investimentos, que na verdade esse projeto como um todo ele é fruto do projeto Centelha da FAPES, né? E a FUCAP foi vencedora desse projeto e conseguiu trazer esse ambiente bastante inovador que mimetiza, né, como a gente diz, o ambiente financeiro, ou seja, aqui o aluno tem a impressão de estar no mercado financeiro, operando como se fosse na Bolsa de Valores. E uma das coisas, um dos pontos principais que a gente concentrou aqui nesse ambiente, é a base de dados da Bloomberg, que é uma base internacional bastante robusta. A Bloomberg é o sistema nervoso central do mercado financeiro global, né? Ou seja, onde estão todos os dados do mercado financeiro, das bolsas, das empresas, do mundo todo, né? Exatamente. Além dos alunos terem acesso, na verdade eles têm acesso para fins específicos, como por exemplo, a nossa Liga de Finanças, né? A nossa Liga de Finanças, em que os alunos desenvolvem desafios, participam de desafios e utilizam essa base de dados. Como é que esses alunos da FUCAP que passam por aqui vão ser beneficiados quando chegarem no mercado? Então, essa é uma das coisas interessantes aqui desse ambiente, né? Que a ideia é a gente oferecer o primeiro curso, talvez, não temos informações sobre outros, de formação de gestores de fundos. A ideia é ter aqui dentro uma simulação de um fundo de investimento, é isso? Exatamente. Um exemplo que está acontecendo neste momento, está acabando, se não me engano, nas próximas semanas, é o curso de Python, né? Então a gente tem a professora Neila conduzindo juntamente com o professor Fernando Caio, salvo engano. Que é uma linguagem da programação, o Python, né? Exatamente, né? Que é uma linguagem de programação e está sendo oferecido aqui para os alunos, né? E ao final eles vão ter que entregar uma carteira montada, né? Ou seja, um conjunto de ativos montados utilizando essa ferramenta e tudo isso feito aqui dentro.
Para os alunos, é fundamental ter espaços preparados com simulações reais da realidade enfrentada no mercado. O diferencial do Finance Lab é justamente democratizar o acesso a certas ferramentas, como o próprio terminal da Bloomberg e alguns materiais que os próprios profissionais e praticantes do mercado financeiro de modo geral utilizam no seu dia a dia para tomar as melhores decisões de investimento possível, né? Então, na prática, acaba que o laboratório de finanças ajuda nós, estudantes, a preencher essa lacuna que existe entre a teoria aplicada na sala de aula e a prática do mercado. E, indiscutivelmente, isso acaba gerando para nós, facilitando a realização de nossos trabalhos, de nossas tarefas, tudo isso com acesso à informação de qualidade sobre as instituições do mercado, sobre os acontecimentos do mercado e sobre a dinâmica do mercado financeiro nacional e também internacional. Espaços de inovação como o Hub FUCAP são fundamentais para o nascimento de novas startups e para o desenvolvimento de grandes projetos. A gente, enquanto startup que está trabalhando com validação de modelos de negócio, geralmente caminhando no rumo da inovação, sempre traz assim, algumas abordagens que são novas e não validadas anteriormente, né? O GroupFi, que é uma plataforma de gestão de membresia, que é nada mais do que um conjunto de tecnologias para você gerenciar a sua rede de membros, ela precisava de um ambiente justamente controlado e com, vamos dizer assim, segurança de variáveis para a gente poder validar e testar alguns conceitos, né? E a FUCAP, o FUCAP Hub, ele se encaixa como uma luva com isso, porque aqui a gente consegue fazer validações e prototipações rápidas, tanto com os alunos, quanto com os funcionários da FUCAP, quanto com os atores envolvidos no processo da gestão de membresia como um todo, e com isso diminuir o nosso risco e o nosso custo para a validação de um modelo de negócio inovador, né? Além disso, você recebeu um aporte também da FUCAP, é isso, né? Perfeito. A FUCAP, o FUCAP Hub, ele faz uma análise do seu negócio, né? Traz ali números de gestão, traz números de potencial do mercado, potencial do time e ajuda a startup com estrutura, com facilitação junto com os professores, com a possibilidade de você desenhar desafios em conjunto com os alunos e também a questão do investimento que é tratado individualmente com cada startup, né? Não podemos negar que o capital de risco é muito necessário para o desenvolvimento do negócio inovador, porque a startup, via de regra, ela está num modelo que não foi validado, então o risco é muito alto, né? E onde há risco também há retorno. Então há casos onde você vai ter aí números estratosféricos que foram resultado, lógico, de um trabalho muito duro, mas também do investimento de capital de risco. Os espaços de inovação são uma tendência mundial e o Espírito Santo está se adequando para essa mudança. A necessidade de criar conexão em ambientes abertos, os chamados Open Offices em inglês, e apoiar o desenvolvimento do ecossistema empreendedor são pilares para o surgimento dos hubs de inovação. Olha, o bairro da Enseada do Suá virou um polo de tecnologia e inovação no Espírito Santo. E foi aqui na Enseada do Suá, na Avenida Américo Buais, que um grupo de empresários resolveu fundar o Base 27, hub de inovação na construção civil e na engenharia. Para falar mais sobre o Base 27, hoje a gente vai conversar com Francisco Carvalho, presidente do hub, e com Carol Ferreguete, gestora do Base 27. A inovação é uma questão de sobrevivência no mundo dos negócios. O desafio agora não é mais sobre a necessidade ou não de inovar, e sim sobre como fazer a inovação acontecer na prática. A gente rodou bastante aí o mundo inteiro, os ecossistemas de inovação do Brasil, como Santa Catarina, São Paulo, mas também de fora, como Israel, Portugal, Vale do Silício. E a gente percebeu um mundo bastante diferente, um mundo muito inovador, com soluções cada vez mais disruptivas. E a gente precisava trazer isso aqui para o nosso estado, né? Então, a gente começou pela engenharia e construção, em razão da gente trabalhar na área, e a mobilização foi incrível. A gente está hoje aí com 29 mantenedores. Agora, Francisco, o que exatamente o Base 27 faz, né? Quando uma empresa ligada aqui ao ecossistema, patrocinadora ou mantenedora de vocês, entra aqui, como que o Hub entrega essa proposta de valor para essa empresa? Como é que ele pode ajudar essa empresa a desenvolver o seu negócio e a se preparar para esse mundo digital da inovação? Ricardo, o Base 27 ele é pautado em 4 pilares: a conexão, o conhecimento, a marca e o espaço. A conexão é a oportunidade que a gente tem de aprender com outros players do mercado, sejam os nossos próprios mantenedores, quando a gente se reúne,
seja através de conexões com outros hubs, como Israel, como Cubo, Inovabra, enfim. São os hubs do Itaú e do Bradesco lá em São Paulo. Itaú e do Bradesco, ou hubs daqui mesmo, do estado do Espírito Santo, né? Então, quando a gente ouve falar sobre inteligência artificial, sobre blockchain, sobre design thinking... Coisas do mundo da tecnologia. Né? O mundo da tecnologia que fazem muita diferença hoje para que as empresas sejam ágeis, para que elas possam inovar nos seus negócios, a gente acaba precisando levar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento para as empresas. Então, são duas das entregas do Hub. Além disso, a projeção da marca, né? Então, uma empresa que trabalha com um propósito muito bacana, que é o propósito do Base 27, de ajudar a transformar, inclusive, a sociedade, né? Ela transmite uma imagem muito positiva para o mercado. Sim. E atrai grandes talentos também, para trabalhar numa empresa que quer mudar, que quer se transformar. Que preparada para o futuro. Né? Preparada para o futuro. E, finalmente, o espaço onde a gente está aqui hoje, né? Que é aquela oportunidade que a gente tem de se encontrar, de ouvir, captar alguma coisa que alguém falou, poxa, isso aqui faz sentido para mim, como é que a gente pode fazer um negócio juntos. Então, os 4 pilares são as entregas que a gente consegue prover para os mantenedores. Carol, agora você é responsável por gerenciar esse espaço aqui, que é o que a gente chama em inglês de Community Management. Nada mais é do que gestão de comunidade, ou seja, fazer com que as empresas e pessoas parceiras aqui do ambiente se conectem, criando um ecossistema realmente de valor. Como é que é o desafio de fazer essa conexão entre essas empresas? Bom, Ricardo, a gente tinha um desafio muito diferente aqui, que é criar a ambiência de inovação sem ter um ambiente por causa do nosso contexto da pandemia. Logo que a gente nasceu no início da pandemia, então a gente trabalhou durante 1 ano só no digital e aí a gente tem algumas entregas que a gente faz para eles e a gente trabalha isso com eles até hoje e que é muito importante que eu vejo para eles. O primeiro que é a conexão. A gente trabalha muito a conexão entre as nossas 29 empresas mantenedoras aqui e a gente faz com que eles se conectem, trabalhem junto, façam projetos juntos, fechem negócio, porque esse aqui é um dos nossos grandes ganhos da nossa comunidade. A gente também trabalha muito o conhecimento entre eles. A gente entendeu que nem todos estavam no mesmo nível e grau de maturidade para trabalhar inovação. Então a gente traz workshops, a gente traz webinar para eles, tudo para eles colocarem a mão na massa e entenderem como que eles podem internalizar a inovação dentro da empresa deles. A liderança de hoje movimenta 1.600.000 sacas de café por ano, fatura R$1 bilhão. Por ano, hoje eu estou aqui com Sérgio Tristão, CEO do Grupo Tristão. Sérgio, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Ricardo. E é um prazer enorme estar aqui e quero parabenizar pela audiência e pela repercussão do teu programa, dando uma noção bastante pontual de como está o empreendedorismo no Espírito Santo e a classe empresarial como um todo, o business como um todo. Bacana, muito obrigado, Sérgio. Sérgio, você é CEO de um grupo muito tradicional aqui no Espírito Santo, né? São 86 anos de história do Grupo Tristão, que é um dos maiores grupos aqui do café capixaba. Queria que você contasse um pouco dessa história do Grupo Tristão, em primeiro lugar. Bom, aí a gente volta à primeira geração, né? Eu sou da 3ª geração da família e a primeira geração foi meu avô. Meu avô é de Mutum, na divisa com o Espírito Santo. Meu pai também nasceu lá. E ele foi treinado pelo meu bisavô em lojas de secos e molhados. Esses atacados do interior que vendia de tudo. Mas quando o irmão mais novo dele já estava pronto para fazer o treinamento, ele, casado com um filho, que era o meu pai, se deslocou a cavalo de Mutum para Afonso Cláudio. Isso foi em 1935, no auge da crise pós-29. Ele abre em Afonso Cláudio uma casa de secos e molhados que vendia de tudo, de lenço, arame farpado, diesel e tinha um
um quiosque para acomodar os rancheiros que vinham das propriedades e tinham que pernoitar próximo da loja. Inclusive lá na nossa sala de reunião tem um quadro que foi reproduzido quando a empresa fez 50 anos, que é uma verdadeira obra de arte. O dia que você tiver a oportunidade de visitar Real Café, não perca a oportunidade de ver esse quadro. Esse quadro reproduz todo aquele movimento em torno da rua principal de Afonso Cláudio em 1935. Então, Real Café começou com armazém de secos e molhados. A Tristão. A Tristão. Real Café não existia ainda. E o nome da loja não era Tristão. O nome da loja era Casas Misael. Tá? Por que Misael? Era o nome do meu bisavô. O meu avô colocou em homenagem ao meu bisavô. Meu bisavô era um português e o nome dele, na verdade, era Misael Tristão da Costa Soares. Como chamavam ele de seu Tristão, o Tristão passou a ser o sobrenome adotado para a geração do meu avô. E a moeda de troca na época era o café. O Espírito Santo era basicamente uma monocultura. Você está falando de 1935, né? 1935. Os produtores iam na loja, pegavam os insumos, os produtos de primeira necessidade, assinavam um boleto e voltavam na colheita e pagavam com o café. E foi assim que nasceu a empresa. A empresa, depois, se não me engano, em 1955, meu pai começa a se envolver mais com a operação, vai morar em Afonso Cláudio. Eu cheguei a morar em Afonso Cláudio, apesar de ter nascido no Rio, eu morei em Afonso Cláudio até 4 anos de idade. Aí diversifica o número de lojas, a gente chegou a ter, sei lá, umas 12 lojas espalhadas pelo interior do Espírito Santo. Mas em 1960, meu pai opta pela exportação. E aí já entra com o nome Tristão. E aí como é que começou a Real Café, que é a fábrica de café solúvel? A Real Café é uma história extremamente importante para o Espírito Santo. Porque acontece num momento, né, que o Brasil, o governo brasileiro estimula a erradicação. Quando estimula a erradicação no final da década de 60, o Espírito Santo estava todo pendurado na monocultura do café. Então você tinha algumas lideranças aqui. Então dependia muito da economia capixaba do café, né? Governadores, e na época você tinha o presidente do Bandes, que era o Dr. Arthur Carlos Gerardes, e eles começaram movimentos de trazer indústrias para o Espírito Santo para ressurgir da crise da erradicação. E aí você teve grandes movimentos industriais, que foi Aracruz Celulose, CST, a própria expansão, a vinda da Vale do Rio Doce. Isso a gente está falando de que época, mais ou menos, para o nosso telespectador se situar? Isso era final da década de 60, o começo da década de 70. Que foi quando a Real Café foi fundada. E foi quando vem a ideia da Real Café, entendeu? Para você dar uma opção para a cafeicultura do Espírito Santo. E aí o Bandes trouxe a ideia de fazer uma fábrica de solúvel. Já existiam várias fábricas de solúvel no São Paulo, Paraná e Minas. Solúvel que é esse café que a gente toma em casa, né? Não, o solúvel é um pouco mais. O que você normalmente toma em casa, você pode tomar de um ou do outro. É o torrado moído, que você faz no coador. O solúvel já vem pronto. Ele já vem pronto, são sólidos solúveis. É tudo aquilo que é sólido, em contato com o líquido, com a água, vai virar líquido. Então você faz um café direto ao leite, que ele vai virar líquido, você pega o pó e mistura com leite, ou pega o pó e mistura com a água, que vai virar líquido. Ele é muito eficiente na praticidade de quem mora sozinho e que toma café rápido e tal, e ele é muito agressivo em países tradicionais no consumo de chá. Porque você... Como a Inglaterra, né? Foi na Inglaterra. Você entrar num país que toma chá com o coador, com toda aquela rotina... É um pouco agressivo, né? Você muda a cultura daquele Você país. muda a cultura. Sim. Na hora que você
entra com um produto que já vem pronto, é só jogar água, ele fica muito mais fácil de ser introduzido. Hoje, o consumo de solúvel na Inglaterra é grande, mas o torrado moído é maior. Sim. O convencional, mas quem implantou o consumo de café na Inglaterra foi o solúvel. E está sendo assim em toda a Ásia. A Ásia emergente, que veio junto com esse movimento de China, Indonésia, Malásia, tudo, o consumo é todo lastreado em cima do solúvel. Mas a Real Café teve uma história muito importante aqui pro Espírito Santo, né? Porque ajudou a desenvolver a cadeia do café, que eu sei que é essa história que você vai contar depois do intervalo no próximo bloco. O Sérgio Tristão vai falar sobre a importância aqui da Real Café para desenvolver o mercado do café capixaba. Teve um papel fundamental para a nossa economia aqui no Espírito Santo. Fica aí que Mundo Business volta já. Estamos de volta em Mundo Business, aqui com o Sérgio Tristão, CEO do Grupo Tristão. Ele movimenta 1.600.000 sacas por ano e fatura R$1 bilhão com café capixaba. Sérgio, a gente contava a importância que vocês tiveram na história do desenvolvimento do café no Espírito Santo, não é isso? A Real Café tem uma participação muito importante na evolução, principalmente da cafeicultura do Espírito Santo, mas principalmente do Conilon. A ideia dela surge no governo do Cristiano Dias Lopes, onde o Dr. Arthur Gerard era o presidente do Bandes, em trazer uma indústria de solúvel para fomentar o plantio do Conilon, porque se sabia que o café robusta, que é o nosso Conilon, era muito bem aceito na indústria de solúvel. Cria-se a ideia da Real Café, leva-se para alguns empresários e meu pai aceita o desafio de ser sócio do Bandes, sócio minoritário na época. Mas eu quero saber um pouco mais a sua história. Como é que você entrou no Grupo Tristão? Você era a terceira geração do grupo, né? São 86 anos de história, bastante tempo. Você é mais novo que isso, obviamente. Como é que você entrou no grupo? Começou a trabalhar? Bom, eu com 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer universidade lá, aí eu acabei me formando, nunca fui um aluno assim fantástico, mas sempre consegui passar os obstáculos, né? Acabei me formando em 1979 e a sede das empresas de café, na sua maioria, estavam no Rio de Janeiro, porque você tinha um mercado muito controlado pelo Instituto Brasileiro do Café, o IBC. E a sede do IBC era no Rio de Janeiro, não era em Brasília, porque a gente sabe que no passado a capital brasileira foi o Rio de Janeiro. Então a sede de vários órgãos ainda era no Rio de Janeiro. Então muitos exportadores estavam lá. Então nossa família já morava lá e eu comecei a frequentar a empresa. E quando eu me formei em 79, eu já vinha fazendo alguns estágios, alternando com os estudos, e já assumi um posto de responsável pela parte de compra, que eu lidava com todo o interior, e naquela época a gente tinha filiais de compra espalhadas no Brasil todo. Bacana. E a gente teve filial, chegou a ter 4 filiais em São Paulo, uma no Paraná, 3 em Minas, 2 no Espírito Santo, porque a gente chegou a ter filial também em Colatina. Então, era uma coisa dinâmica e diferente de outros empreendedores, como eu fiz uma opção de ficar na empresa, o meu desafio e dos meus irmãos que estavam ali junto comigo era quebrar aquele tabu de que a terceira geração destrói o que a primeira geração e a segunda construíram. Eu não sou aquele empreendedor que começou do zero, eu tinha uma avenida na minha frente, totalmente patronada pelo meu pai, que pegou a empresa lá de Afonso Cláudio em 55, e quando eu entrei em 79, a empresa já era a maior exportadora de café do mundo. Meu pai, com 58 anos, CEO da empresa toda, a empresa tinha um ramo financeiro grande também,
tinha a indústria, tinha o café no Brasil e filiais no exterior, nos Estados Unidos e em Londres. Ele resolveu fazer antecipar a sucessão. E ele deu um split. Passar o bastão antes da hora, né? Porque ele, com 58 anos, extremamente ativo, foi uma coisa até que surpreendeu a nós mesmos, filhos. Então, para mim, ele passou o controle acionário de toda a operação de café verde no Brasil, que era a trading. Ele ficou com a Real Café e meus irmãos ficaram com as empresas no exterior. E aí, a partir de 88, eu comecei a tocar a empresa no meu estilo, um pouco mais conservador, bem mais conservador do que meu pai. Meu pai realmente foi extremamente arrojado e conseguiu construir muito. Isso eu queria falar, assim, o seu pai foi uma figura, o seu Jones Tristão, né, uma figura muito importante aqui para o nosso estado. Fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação com ele, nessa sucessão, o que você aprendeu com ele durante todo esse tempo. O Ricardo, aprendi tudo, entendeu? Agora, é óbvio que, como eu assistia ele comandar de camarote, nem tudo eu concordava. Eu não conflitava, eu não concordava. Então, na minha gestão, eu fiz algumas adaptações, mas, sem sombra de dúvida, o meu mérito, eu tenho que botar 60%, 70% para ele. Ele saiu de uma lojinha de secos e molhados em 1955 para, em 75, ser o maior exportador de café, em 77, o maior exportador de café do mundo. Então, eu não vou ter, e as oportunidades também, à medida que o tempo foi passando, as dificuldades também vão aumentando. Eu não vou ter essa pretensão. Eu recebo a indústria em 88, em 90 acaba tudo. Acaba OIC, acaba IBC no governo Collor, entendeu? E o mercado fica livre. Aí a primeira movimento do mercado, o mercado tem uma derrocada que vai a níveis nunca antes vistos, desde a crise dos anos 30, ou talvez a crise da erradicação. E isso, o setor ficou muito abalado, e não foi diferente comigo, entendeu? Aí eu, como já não tinha IBC, eu resolvo retornar para o Espírito Santo. Bacana. Então, em 1995, eu tomo a decisão, eu ainda fui eleito presidente do Centro Comércio Café do Rio de Janeiro, mas tomo a decisão de retornar para o Espírito Santo, onde tudo começou. E aqui está até hoje tocando o grupo. Né? Sérgio, para a gente finalizar aqui, um bate-bola, uma liderança que te inspira. Jones Tristão. Seu pai. Uma empresa. São várias empresas. As empresas de tecnologia hoje inspiram todo mundo, mas eu vou ficar no meu ramo de alimento. Uma empresa que me inspira é a Nestlé. Um princípio não negociável. Transparência. Uma vitória. No lado pessoal ou empresarial? Os dois. Pessoal, minha família. Que hoje são 4 filhos, 2 genros e 3 netos. No lado empresarial, foi ter pego o que eu recebi do meu pai e ter adquirido a Real Café em 2000 e ter continuado ampliando os negócios. A Real Café hoje é 3 vezes maior do que no ano 2000, quando eu adquiri ela. O melhor investimento? Foi a Real Café. O pior investimento? Eu comprei uma indústria em sociedade com a Wine de cápsula de café em 2015. E esse investimento foi frustrante e foi muito ruim. Sérgio, a virada de chave na sua vida? A virada de chave na minha vida, eu daria 2 voltas.
1996, quando eu venho para Vitória, e 2010, quando eu vou para Viana e concentro toda a cúpula da empresa na mesma unidade. Viana, que é onde está hoje a sede, né? A sede da Tristão e a sede da Real Café. Hoje nós basicamente só temos 2 unidades operando no Brasil. Uma em Viana, onde você tem a trading, o armazém e as fábricas de torrado e moído e de solúvel, e outra em Varginha, onde você tem a trading e o armazém gerais. Bacana. Sérgio, se pudesse voltar atrás. Eu evitaria alguns erros, mas eu acho que eu faria tudo de novo. Bacana. Se pudesse deixar uma mensagem agora, quem nos assiste aí em casa, qual seria? Tinha uma frase que meu pai gostava de falar, que a receita do sucesso é 25% e 30% de criação, 70% a 75% de transpiração. Então, eu acho que não adianta você só criar, você tem que persistir e transpirar. Aí você vai construir algo para o futuro, para o seu futuro e o futuro de uma nação. Sérgio, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela sua trajetória e pela trajetória da sua família também. Foi fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Obrigado. Obrigado a você, parabéns pelo sucesso. Continue aí, que eu sei que no teu caso tem muita transpiração. Muito obrigado, Sérgio. E agora a gente vai falar sobre a retomada do mercado imobiliário aqui no Espírito Santo. Eu chamo Luiz Henrique Stanger, colunista de Mundo Imobiliário, direto da Mata da Praia, em Vitória. A Mata da Praia, sem sombra de dúvidas, se tornou um novo eixo de desenvolvimento quando o assunto é o mercado imobiliário. E eu explico por quê. Muito conhecida lá pela frente mar, com os grandes prédios e as casas maravilhosas, a Mata da Praia também tem a sua frente aqui para a Avenida Fernando Ferrari, que vai acabar descendo ali para a Reta da Penha. E por que a Mata da Praia hoje tem chamado a atenção de investidores e desenvolvedores? Na minha opinião, muito pela sua localização. Nós estamos dentro de um empreendimento que acabou ficando localizado numa espécie de miolo, envolto por posto de gasolina, 2 faculdades, sendo uma federal e a outra de grande relevância a nível Brasil, e também, recentemente, uma grande aquisição aconteceu de um hospital, que tem movimentado todo o entorno com anexos desse hospital, que vão prestar outros serviços, bem como tudo aquilo que uma atividade hospitalar atrai para a região, como consultórios e tudo mais. E aqui na Mata da Praia, no miolo ou nesse novo miolo aqui do bairro, nós estamos dentro do Premium Office, um empreendimento que tem lojas comerciais e 2 torres de salas. Bom, esse empreendimento tem sido muito requisitado nos dias atuais por alguns motivos em específico. O primeiro deles, seja ele para sua utilização, você que é um profissional autônomo ou você que quer instalar a sua empresa em algum empreendimento comercial, você sempre vai olhar para a localização, bem como você que está comprando a fim de alugar e receber uma renda mensal com esse aluguel. O público que tem buscado este empreendimento, o Premium Office aqui na Mata da Praia, costuma ser de executivos ou proprietários de empresas que estejam precisando de um lugar que tenha infraestrutura. E eu explico por quê, né? Com a pandemia, muito se falou sobre as novas maneiras de trabalhar. E hoje, mais do que espaço, é preciso infraestrutura. Então eu vou dar alguns exemplos do Premium Office. Ele tem 2 portarias, você acessa através da sua biometria, são diversos elevadores, nos corredores você tem toda a situação anti-chamas, câmeras espalhadas
com um circuito interno de filmagem que garantem a segurança e o monitoramento do acesso. Uma coisa muito importante, que já dizem aí os grandes comerciantes, que se você não tem estacionamento, você não tem vendas, né? Essa frase é dita em inglês e aqui, obviamente, eu vou falar para vocês na nossa língua. Então, o que acontece? Aqui no Premium Office você tem as vagas de quem utiliza as salas, ou seja, quem é dono, quem é locatário, e além disso você tem um estacionamento exclusivo para visitantes, ou seja, o teu cliente com um conforto máximo, porta a porta para o que ele vier fazer. Quando as salas comerciais são entregues pela construtora, elas sempre estão assim, no contrapiso, ou seja, na laje, e ainda sem o rebaixamento de gesso e iluminação. Eu explico por quê. Nos imóveis comerciais, tudo depende do que vai ser instalado ali. Então, por exemplo, aqui no Premium Office nós temos escritórios de advocacia que tomam quase um andar inteiro, você tem clínicas das mais variadas, desde odontologia até clínica de estética. Então, o interessante das salas comerciais novas é essa capacidade de você modular ela, tanto de espaço, porque a gente ainda tem aqui salas uma ao lado da outra disponíveis, quanto o tipo da decoração, tá? Então eu acho muito bacana essa opção para quem quer utilizar a sala para o teu próprio negócio ou se você busca a renda com locação. Quero falar para você que ainda tem salas disponíveis aqui no Premium Office e você pode visitar para conhecer de perto esse empreendimento. Agora no quadro Agrobusiness, Stephanie Sampaio conversa com um empresário de uma startup que criou a primeira horta inteligente residencial do Brasil. Batizada de Brota, a inovação vem ganhando destaque no cenário nacional e vai receber um aporte de um fundo de investimentos capixaba da Apex. Você é daquelas pessoas que ama plantas ou que gostaria de produzir o próprio alimento, mas já não consegue tempo e espaço para cuidar delas? Eu sei que assim como você, existem 74% das pessoas que gostariam de fazer um plantio e não conseguem por falta de espaço, tempo ou até mesmo conhecimento. E foi pensando nos desafios que a vida na cidade traz e a necessidade de melhorar a qualidade de vida que algumas pessoas começaram a praticar algo conhecido como agricultura urbana. Onde tiver qualquer espaço sobrando, podemos plantar. E melhor ainda, aliando tecnologia, podemos hoje cultivar hortaliças e tempero até mesmo dentro de nossos apartamentos. Um ótimo exemplo é o Brota Company, empresa criadora da primeira horta residencial inteligente do país. Produzida com 100% de materiais reciclados, a startup acaba de receber uma rodada de investimento no valor de R$1 milhão. A rodada foi liderada pela Apex Partners, que tem em seu portfólio várias empresas de sucesso. Rodrigo, como surgiu a ideia de criar uma startup para o agro, a Brota? A ideia surgiu no final de 2019, a gente estava na feira de startups no Vale do Silício e quando eu cheguei lá a ideia era aprender um pouco sobre o modelo de gestão de startup. Só que o que eu vi é que metade quase daquela feira de startup tratava sobre agricultura urbana, que não é um assunto tão comum no Brasil. E quando eu saí de lá, voltei para o Brasil, eu comecei a estudar um pouco de por que esse mercado existia. E ele existe basicamente por dois motivos. Hoje, o que a gente consome de alimentos tem dois problemas. Um é que é muito pouco sustentável e dois é que é muito pouco escalável. Quem produz o nosso alimento hoje está muito distante do nosso prato, geralmente no interior da cidade, interior do estado, e esse alimento tem que percorrer grandes distâncias até chegar até a gente. E para isso, existe muito desperdício no caminho. Então, dependendo de qual for a espécie que você vai olhar, essas taxas de desperdício chegam a 60%, 70%. É como se a gente comesse um prato de salada e tivesse que jogar outro fora logo depois que a gente terminasse de almoçar. Só que a gente não vê isso, então a gente não sente essa dor. E por outro lado, para você ter produtividade naquela comida, você precisa colocar muito químico, muito agrotóxico, muita coisa que a gente não quer comer e come sem saber. Então, quando a gente olha para isso e olha para as pautas de sustentabilidade e de saúde que o ser humano e que a sociedade está pedindo, a gente vê que esse mercado vai mudar. E lá fora já estava mudando. Então, a gente tentou trazer um pouco do futuro que está acontecendo lá fora para dentro do Brasil de hoje. E a gente viu que as pessoas querem plantar em casa e elas não fazem isso por três motivos. Ou porque ela não tem tempo, ou porque ela não tem conhecimento, ou porque ela não tem espaço.
E se a gente desenvolvesse um produto que compactasse tudo isso numa solução, a gente resolvia. Então, a ideia desse produto daqui é que ele seja o mais fácil possível de plantar. Então, esse plástico aqui, que inclusive nem é plástico, é um plástico biodegradável, solúvel, é só você cortar essa entradinha, colocar a terra dentro dessa cápsula, colocar água por esse furinho aqui e pronto, tudo começa a funcionar sozinho, você não precisa fazer mais nada nos próximos 25 dias. É só colocar num lugar que tem bastante sol, e aí funciona. E qual é a visão de vocês a longo prazo? A longo prazo, como eu falei, o agro inteiro, a produção inteira de alimentos vai mudar para dentro da cidade. E isso pra gente, a gente começa dentro da jardinagem urbana e a gente precisa entrar para larga escala. Então, quando você olha para dentro da cidade hoje, e várias empresas têm essa mesma tese, você vê muitas zonas improdutivas. Então, os telhados dos prédios, os tetos das casas, regiões dentro da sua própria casa, que hoje não fazem nada de bom para você nem para o mundo e que podem começar a fazer. Então, até um outro exemplo é a empresa de energia solar, que usam telhados que estão servindo para nada para poder produzir energia. E a ideia da Brota é servir dessa mesma maneira, da gente conseguir utilizar espaços da sua casa de uma forma inteligente, com design bonito, com design prazeroso e que te entreguem soluções de qualidade, com saúde, com sustentabilidade, tudo incluso nesses produtos. Então, esse é o nosso primeiro produto, hoje ele tem 14 tipos de cápsula diferentes. A ideia é que até o final do ano a gente tenha mais de 60 tipos de cápsula, então a gente pretende lançar bastante nesse ano ainda. E que nos próximos anos a gente consiga lançar diferentes formas de produtos, serviços e soluções para que o consumidor possa plantar o que ele quiser, onde ele quiser, sem esforço nenhum. Felipe, por que a Apex escolheu investir nessa startup? Stephanie, a gente viu que existe uma tendência mundial de urbanização da agricultura. O que significa isso? Trazer a agricultura para os grandes centros urbanos. Então, um estudo muito robusto mostra que até 2030, 50% da produção agrícola estará nos centros urbanos. Quando a gente olha para mercados mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, a gente vê que quem está liderando esses movimentos são startups parecidas com a Brota. Lá fora, essas empresas participaram de rodadas de investimento com cheques altíssimos, próximo a 11 milhões de reais. Então, somado a isso, a gente vê que com a capacidade de execução da Brota, que foi comprovada, uma empresa com 4 meses vendeu 2,2 milhões de reais, aliado a isso, a gente enxerga que a Brota pode liderar esse movimento aqui no Brasil. Felipe, outro ponto interessante é que vocês também fazem um acompanhamento pós-investimento. Como acontece? Perfeito, Stephanie. Além da injeção de capital, é muito importante a gente estar próximo às empresas. Então, depois do investimento, a gente tem um acompanhamento mensal com a empresa e a cada 3 meses a gente faz uma reunião mais estratégica a nível gerencial para a gente poder indicar o melhor caminho para a empresa, contribuir em qualquer outro assunto, seja estrutural, societário, jurídico, estratégico, comercial. Então, a gente faz esse acompanhamento também no pós-investimento. E isso com startups do agro ou também de outros segmentos. Perfeito, Stephanie. Aqui na Apex a gente tem como propósito desenvolver o mercado e o ecossistema de capitais aqui no Espírito Santo. Então a gente não olha só para o agro, só para a educação, só para a saúde. Nós somos agnósticos, a gente olha o mercado de uma forma geral. Como vimos, as empresas Green Tech são uma resposta inovadora aos problemas de produção de alimento. Ao possibilitar soluções de otimização de recursos, economia compartilhada e eficiência energética, o modelo de negócio estabelece uma convivência um pouco mais harmônica entre as marcas, as pessoas e o meio ambiente. Quer saber o que vai acontecer no mundo dos investimentos e ficar bem informado sobre o mercado financeiro? Acompanhe agora o nosso quadro Mercado Diário. Fala, Ricardo, tudo bem? Olha, a agenda econômica para essa semana é muito tranquila, tá? A gente começa no dia 5 de julho com um feriado nos Estados Unidos, o Independence Day. Por lá não vão ter negociações nem dados sendo divulgados. O destaque fica mesmo aqui para o Brasil, onde a partir de quarta-feira a gente vai poder acompanhar ali os dados do varejo. Hoje tem um crescimento de cerca de 23% ano a ano e a expectativa é que isso se renove para mais 20%, o dado de julho do ano passado até junho desse ano, os últimos 12 meses. O destaque mesmo dessa semana, Ricardo, ele fica na parte corporativa. A gente vai ter a volta dos IPOs. IPOs é quando a empresa vem e coloca suas ações pela primeira vez na Bolsa Brasileira, onde você, investidor, pode passar a ser sócio dessas empresas e que é importantíssimo porque as empresas
elas vêm se capitalizar, colocar dinheiro para dentro, consequentemente fazer novos investimentos e gerar novos empregos. Os destaques dos IPOs ficam para a Smart Fit, empresa de academias em geral, que boa parte da população já conhece. Ela tem as suas reservas para participação terminando na quinta-feira. Começando na semana que vem, a partir do dia 2 de julho, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, e a Multilaser, duas empresas bastante famosas, a CBA na parte de commodities, a Multilaser ali que acaba passando, ficando no nosso dia a dia. Quando você vai comprar um mouse ou de repente um teclado, você pode sempre acompanhar empresas que estão no nosso dia a dia, vindo a negociar na bolsa e você podendo fazer parte, você podendo ser sócio dessas empresas. Por essa semana é só, a gente volta na semana que vem com mais um Mercado Diário. Um abraço! Bom, o programa Mundo Business dessa semana fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube, Folha Business. Também no Folha Business, no jornal folhavitória.com.br, no Instagram, @folhabusiness e no meu Instagram, @RicardoFrizet. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um excelente domingo.